Não, já estou gravando aqui, peraí. Então pronto, então tá Ó, resolvido. Bom, então vamos começar. É, eu comentei com os meninos que estão começando agora o R1. Eu acho que a coisa mais importante para a gente começar estudando, conhecendo, é a anatomia e a fisiologia, né, do sistema vestibular, as conexões desse sistema com os outros sistemas, porque isso é a base para a gente entender toda a clínica, os exames, as manifestações nas doenças. Enfim, então antes da gente começar a estudar propriamente as patologias ou os distúrbios, eu acho que é fundamental a gente começar a entender como funciona a via vestibular, já que é uma via tão complexa, né? Então, o sistema vestibular, ele tem algumas funções básicas, e assim como os outros sistemas sensoriais, então a audição, a visão, a propriocepção, gustação, enfim, a função básica de um sistema sensorial é traduzir uma informação ambiental num sinal biológico, num sinal elétrico. No caso do sistema vestibular, ele é um sensor que ele vai traduzir de informação ambiental, vai ser a posição e o movimento da cabeça em relação ao espaço, né? E a partir, então, dessa percepção e da interpretação dessa informação, esse sistema vai gerar reflexos que vão fazer a estabilização do olhar e da cabeça e do corpo, tanto em relação à nossa movimentação quanto à gravidade, né, para a gente manter, então, um bom equilíbrio. Então, diferente dos outros sistemas sensoriais, a gente não tem a percepção consciente do funcionamento do sistema vestibular, mas quando ele tem alguma disfunção, isso tem um impacto muito grande, né, a ponto de, por exemplo, numa síndrome vestibular aguda, o paciente chegar a ficar bem incapacitado por conta desse problema, né. Bom, então, antes de mais nada, eu acho que uma das principais primeiras etapas é a gente parar de fazer a associação simplista do equilíbrio simplesmente com o labirinto, né? Para a gente parar de achar que qualquer tontura é uma labirintite, parar de achar que só o labirinto responde pelo nosso equilíbrio. Então, o equilíbrio, ele é uma função muito complexa e que ele vai vai ter como aferência principalmente três informações, né? Então, as informações que são captadas pelo labirinto, as informações visuais e proprioceptivas, que todas elas vão, então, dizer respeito a essa percepção da nossa posição e movimentação no espaço. Essas informações, então, vão ser levadas e processadas pelo núcleo vestibular, e aí no núcleo vestibular a gente vai ter um monte de outras informações que vão modular e corrigir essas informações aferentes, principalmente informações vindas do cerebelo. E depois que essa informação é processada, a gente vai gerar respostas é, que são respostas adaptativas ao nosso movimento, principalmente respostas dos olhos, né, então reflexo vestibulocular, e respostas musculares para corrigir a nossa postura, a nossa posição do corpo, que é pelo reflexo vestíbulo espinhal. Anatomicamente, didaticamente, a gente divide o sistema vestibular em periférico e central, né, para facilitar o nosso entendimento. Então, o sistema vestibular periférico, ele vai ser composto pelo labirinto e nervo vestibular, né? O nosso labirinto, ele é uma estrutura dentro da orelha interna, né? Então, no osso temporal, na porção petrosa do osso temporal. A gente tem o labirinto, a gente divide ele em labirinto anterior e posterior, sendo que o labirinto anterior é representado pela cóclea, então relacionado à via auditiva, e a parte vestibular, então, é o labirinto posterior, né, que vai ser representado pelos canais semicirculares e vestíbulo. E esse labirinto, a gente tem, então, estruturas simétricas de um lado e do outro, né, direita e esquerda. O labirinto, a gente tem, então, alguém sabe como eu consigo colocar a minha setinha para mostrar para vocês? Porque ela não aparece para mim. É só o cursor mesmo que mostra, tá, Carol? Pois é, que eu não consigo ver o cursor. Alguém uma vez me falou como era e eu já esqueci. Eu só mexo o meu dedo aí no trackpad e ele, no meu caso, ele aparece. Hum, para mim não aparece. Enfim. Bom, então a gente
tem a divisão do labirinto, além do labirinto anterior e posterior, a gente divide o labirinto em labirinto ósseo e labirinto membranoso, sendo que um está contido dentro do outro, né? Então, o labirinto ósseo é essa capa óssea que reveste o labirinto membranoso e protege o labirinto membranoso de impacto, de grandes desacelerações. Entre uma estrutura e outra, então, entre o labirinto ósseo e o labirinto membranoso, a gente vai ter um espaço delimitado, que é o espaço perilinfático, né, que vai estar preenchido pela perilinfa. E dentro, de fato, do labirinto membranoso, a gente vai ter o espaço endolinfático preenchido pela endolinfa. E a gente vai ver ao longo da aula que são líquidos, inclusive, de composições diferentes. Em cada um dos nossos labirintos, a gente vai ter, então, 5 receptores sensoriais. Então, 5 do lado direito, 5 do lado esquerdo, que vão ser as máculas do sáculo e do trículo, né, e as 3 cristas. Então, as cristas de cada um dos canais semicirculares, do horizontal e dos 2 verticais. Bom, a estrutura básica desses órgãos sensoriais é a célula ciliada. A célula ciliada, então, é a unidade básica que é responsável por aquela tradução de informação, né, a transdução da energia mecânica, então, energia de velocidade, em energia elétrica, então, em um impulso elétrico que vai ser conduzido pelo sistema nervoso central. Essa célula ciliada, ela é uma célula bem especializada, né, e que tem por características, na sua membrana apical, ela possui vários estereocílios. Esses estereocílios, eles são organizados em tamanho crescente, até um cílio que é um pouquinho diferente, que é o maior deles, que é chamado de sinocílio, né? E na parte basal dessas células, ela vai estar conectada, então, com os neurônios aferentes, com o primeiro neurônio da via vestibular. A gente tem 2 tipos de célula ciliada, então, as células ciliadas tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 é essa célula que é mais globosa, né, em formato de cálice. Ela tipicamente tem um único receptor, então, uma única terminação nervosa na sua porção basal, e ela dispara de forma mais irregular e mais lenta. Isso a gente vai ver daqui a pouco de característica. A célula do tipo 2 é uma célula mais cilíndrica, que possui várias terminações nervosas na sua porção basal, e ela tem disparos mais rápidos e mais regulares, tá? E a gente vai ver que essas células, elas estão localizadas em porções diferentes desses receptores sensoriais, o que também ajuda, essa divisão topográfica ajuda na função desses receptores. Então, quando que essa célula, ela é ativada? A gente tem ativação dessa célula sempre que a gente tem uma força mecânica, né, de aceleração, uma força ou gravitacional ou de aceleração, que é paralela a esse feixe de cílios na sua superfície apical. E quando a gente fala em ativação, a gente pode falar tanto em inibição quanto em excitação, tá? Então, isso é uma característica bastante importante. Como que se dá essa ativação da célula ciliada? Então, lá na pontinha de cada um dos cílios dessa célula, dos estereocílios, a gente tem canais de cálcio e tem pontes que ligam, que conectam um cílio no cílio logo ao lado, que são os tip links, tá? Então, esses canais de cálcio têm relação direta com os tip links, de modo que, quando você tem uma deflexão dos cílios em direção ao sinocílio, você tem abertura desses canais de cálcio apicais. E aí você vai ter um influxo de cálcio dentro da célula ciliada. Tá? Então, uma ativação de um canal que é aberto de forma mecânica pela deflexão do cílio e atuação dos tip links. Quando o cálcio entrar na célula, isso vai causar uma despolarização dessa célula. Então, vai alterar a diferença de potencial dessa célula. E isso vai fazer a abertura de um segundo tipo de canal, que são os canais de cálcio, que estão lá na parte mais basal dessa célula, que são canais voltagem dependentes. Então, como você tem a despolarização, vai abrir esses canais que são voltagem dependentes, e você vai ter o influxo de cálcio na célula agora. O influxo de cálcio, como em todo o sistema nervoso central, está relacionado à liberação de vesículas, né, na porção sináptica da célula. Essas vesículas vão conter neurotransmissores, aqui principalmente o glutamato, né, que é o principal neurotransmissor excitatório da via vestibular. E então, essa liberação do glutamato na fenda sináptica vai fazer a ativação
do nervo, da porção distal aqui, proximal do nervo vestibular. Da mesma forma, pensando agora que se a força atuou no sentido do cílio, mas em direção oposta, na mesma direção, mas em sentido oposto, na verdade, então, fazendo com que o sinocílio caia sobre os estereocílios e não o contrário, a gente vai ter uma hiperpolarização dessa célula. Então, não vai entrar cálcio, vai diminuir a entrada de cálcio que acontece normalmente, isso também vai alterar a voltagem, a polaridade dessa célula, mas no sentido de uma hiperpolarização, tá? O que vai diminuir o influxo de cálcio e diminuir a liberação de glutamato na fenda sináptica. E por que isso é muito importante, essa questão de tanto a despolarização quanto a hiperpolarização gerarem atividade? Porque um dos conceitos, eu acho que mais importantes para a gente levar aqui da parte periférica da via vestibular, da célula ciliada, é que ela, mesmo em repouso, ela possui uma frequência basal de disparo, tá? Então, são células que ela tem atividade mesmo em repouso. Então, isso varia de espécie para espécie, ao longo da evolução veio mudando. Nos mamíferos, nós humanos, essa célula dispara por volta de 90 a 100 vezes por segundo, tá? Então, isso no basal, quando ela não está sendo ativada, quando ela está em repouso. Quando a gente tem a despolarização dessa célula, o que você vai ter, depois da liberação, da entrada de potássio, entrada de cálcio, aumento da frequência de disparo, você vai ter, ao invés de 90 disparos por segundo, você vai ter muito mais do que isso, podendo aumentar até 400 vezes por segundo a taxa de disparo dessa célula. Então, toda vez que os estereocílios caírem em direção ao sinocílio, a gente vai ter a despolarização e o aumento da frequência dessa atividade de repouso, tá? Quando acontece o contrário, então, quando o sinocílio cai para cima dos estereocílios, a gente tem uma hiperpolarização dessa célula e uma diminuição dessa taxa basal de atividade da célula, tá? Então, isso é muito importante, porque mesmo quando a força que está agindo sobre esse feixe essa quantidade de células é no sentido de inibir essa célula, você vai ter uma resposta que vai ser levada para o núcleo vestibular, tá? Porque a resposta aqui a gente tem que entender como uma alteração da atividade de repouso, e não simplesmente um aumento. Ele pode aumentar ou diminuir, tá bom? Bom, então, como a gente falou, essas células ciliadas vão estar organizadas em receptores sensoriais, que vão ser as máculas e as cristas. E agora a gente vai estudar as características de cada uma delas. Então, começando pelas máculas, que vão ser os receptores sensoriais dos nossos órgãos autolíticos, então do sacro e do trículo, a mácula, então, vai ser uma superfície, uma junção de células ciliadas, formando uma superfície plana, tá? E os cílios dessas células ciliadas vão estar embebidos numa camada gelatinosa, sobre a qual repousam cristais de carbonato de cálcio, que são os otólitos ou otocônias, tá? A densidade dessa camada gelatinosa em relação à endolinfa, que está dentro do labirinto membranoso, então dentro do sacro e do trículo, é a mesma. Então, a camada gelatinosa tem a mesma densidade, mas os otólitos alteram a densidade dessa camada gelatinosa, porque vão aumentar o peso sobre ela e alterar a densidade dela em relação ao meio. E isso é uma característica muito importante, porque já que o conjunto, né, agora, da mácula como um todo, ali, a parte gelatinosa com os cristais, isso tem uma densidade diferente do meio, então isso é sensível à gravidade, e não só à aceleração. Tá? Então, isso é uma característica muito importante das máculas. Pela presença das otocônias, elas são sensíveis à força da gravidade. A mácula do sacro, ela está disposta na sua parede medial, tá? Em posição vertical, e ela vai ser sensível, então, a acelerações nesse plano crânio-caudal, então, por exemplo, subir e descer de elevador, né? E a força gravitacional. Então, quando a gente está em posição ortostática, a mácula que está perpendicular à força da gravidade é a mácula do sacro, né? Já que ela é vertical. Então, ela que está sendo ativada, tá? Então, ela que é sensível a essa ação da gravidade em posição ortostática. A mácula do trículo, ela está disposta no assoalho do trículo, tá? Então, no plano horizontal, e ela vai ser sensível, então, à movimentação
no plano horizontal, então, por exemplo, andar de patins, o deslizamento do carro, né? Bem como as inclinações da cabeça, que quando a gente inclina a cabeça, o vetor desse deslocamento, dessa inclinação, vai ser perpendicular aqui, vai ser paralelo à mácula do trículo, não do sacro, tá? Então, o sacro responde pela aceleração no plano vertical e gravidade, o trículo, aceleração no plano horizontal e movimentação da cabeça, como a gente está vendo aqui. Bom, aqui só mostrando a deflexão, então, dessa mácula, tanto no caso de uma aceleração linear, para frente ou para trás, ou a inclinação estática, para frente e para trás, certo? Bom, como eu falei lá no início, a gente tem tipos diferentes de células ciliadas, né? As células ciliadas tipo 1 e as células ciliadas tipo 2. No caso das máculas, as células ciliadas do tipo 1, elas vão estar dispostas ao longo da estríola, tá? Que é essa linha imaginária, que está em vermelhinho, eu não consigo mostrar porque eu não sei cadê meu cursor. Então, ela vai estar disposta ao longo da estríola, então nessa porção mais central da mácula, tá? E a estríola, ela tem uma segunda característica muito importante. Sobre a estríola, corre também o que a gente chama de linha de polaridade reversa. O que é isso? O sinocílio das células ciliadas, ele vai inverter a posição dele de um lado e do outro da estríola, tá? Então, a gente está vendo aí as setinhas, pensa que a setinha é a direção para qual está o sinocílio. Então, do lado de cima da mácula, o sinocílio está voltado para a estríola, e do lado de baixo ele inverte a polaridade, para ele também estar voltado para a estríola, tá? Isso no caso do trículo. No sáculo é o contrário, ele está disposto longe da estríola, então longe da linha de polaridade reversa. Isso é muito importante porque, então, uma movimentação, mesmo tipo de movimento, vai gerar respostas antagônicas, contrárias de um lado e do outro da mesma mácula. Então, a gente tem uma resposta em espelho, por assim dizer, dentro da mesma mácula, do mesmo labirinto, da mesma orelha, tá? Então, aqui a gente vai ter uma parte que está sendo ativada e uma parte que está sendo inibida dentro do mesmo órgão. Tá? E a gente vai ver que essa característica de resposta em espelho, de redundância sensorial, que a gente chama, é uma característica também fundamental de toda a via vestibular, tá? Esse arranjo, no caso da mácula aqui, como a gente pode ver, esse arranjo das células ciliadas, ele é extremamente complexo, né, multidirecional, então é bastante complexo. O que a gente tem que manter em mente, então, é que as células ciliadas do tipo 1 estão localizadas sobre a estríola, e que a estríola também representa a linha de polaridade reversa. Então, de um lado e do outro da estríola, o sinocílio vai estar localizado em direções contrárias. Bom, a crista, agora falando já dos canais semicirculares, né? Então, nos canais semicirculares, eles são um canal, como o nome sugere, um semicírculo, que uma das extremidades é aberta diretamente para o trículo, e a outra extremidade tem uma dilatação, que é chamada de ampola. E dentro dessa ampola está localizada a crista, que é o órgão sensorial em si. A crista, então, ela é um grupamento de células ciliadas que vai estar coberta pela cúpula, que também é uma substância gelatinosa que vai ficar sobre os cílios dessas células ciliadas da crista e vai vedar essa ampola até o teto, tá? Então, a cúpula ela vai desde a superfície apical das células ciliadas até o teto da ampola. Então, veda completamente essa ampola. Não existe nada passar por cima da cúpula da crista, tá? Isso é vedado. Então, o canal semicircular é aberto de um lado para o trículo e do outro ele é vedado dentro da ampola pela cúpula, tá bom? Aqui na crista, diferentemente do que acontece na mácula, todas as células ciliadas vão ter o sinocílio voltado para o mesmo lado, tá? Então, não é um arranjo multidirecional. Aqui, todo o sinocílio vai estar voltado para o mesmo lado. De modo que o movimento da cúpula, fazendo a deflexão para um lado ou para o outro, vai ativar ou inibir todas as células ciliadas dessa crista, tá? A densidade dessa cúpula é a mesma densidade da endolinfa que está preenchendo a ampola. E aqui a gente não tem otocônia. Então, aqui aquela questão de ser sensível à gravidade não se aplica, porque aqui a densidade é a mesma. Então, o que a crista consegue captar? A aceleração angular da cabeça, tá? Não a aceleração linear, então não aquilo de deslocar
escorregar sobre o plano, elevador, patins, não. Aqui é a aceleração angular, então, rotação da cabeça nos diferentes planos que a gente pode fazer esse movimento, tá? Como o sistema vestibular tem que ser bastante complexo mesmo, não pode ser simples, o que varia entre um canal semicircular e o outro é onde esse sinocílio está disposto, tá? Então, nos canais laterais, os sinocílios ficam todos próximos ao utrículo. Nos canais verticais, então anterior e posterior, o sinocílio fica distal ao utrículo, então longe do utrículo. Tá? E é por essa característica que, para o canal horizontal, para o canal lateral, uma corrente ampulípeta é excitatória, porque já que o sinocílio está próximo do utrículo, se a corrente está vindo em direção à ampola, então em direção ao utrículo, você vai ter a deflexão do estereocílio sobre o sinocílio, isso vai ser um movimento de ativação. Né? Então, para os canais laterais, corrente ampulípeta excitatória, porque o sinocílio fica próximo do utrículo. Para os canais verticais, é o contrário. O sinocílio fica longe do utrículo. Então, é por isso que para os canais verticais, a corrente ampulífuga, que é excitatória, tá? Os nossos canais semicirculares, as nossas cristas, elas também têm aquele fenômeno de redundância sensorial, que eu falei que dentro da mácula acontece dentro do mesmo receptor, né, já que as células estão dispostas em sentidos diferentes. Aqui, o fenômeno da redundância sensorial vai acontecer entre canais semicirculares de orelhas diferentes. Então, os nossos canais semicirculares, eles estão arranjados no que a gente chama de pares coplanares, ou seja, em que um é o espelhinho do outro. Quando a gente tiver um movimento angular da cabeça, então rodar a cabeça em algum dos planos, você sempre vai ter uma corrente ampulípeta de um lado e ampulífuga no canal correspondente, no canal coplanar correspondente, tá? Então, como são esses pares coplanares? Os laterais são um par coplanar entre si, né, já que eles estão no mesmo plano, e para os canais verticais, o par coplanar é o anterior de um lado com o posterior do outro. Então, anterior direito com posterior esquerdo, isso é um outro par coplanar, e o anterior esquerdo com posterior direito, esse é o terceiro par coplanar. Tá? Bom, então aqui só para a gente entender, só detalhando um pouquinho a questão da movimentação da corrente ampulípeta ou ampulífuga e a deflexão dessa cúpula, né? Então, quando a gente está em repouso, a endolinfa está paradinha dentro do canal semicircular. Quando a gente faz um movimento da cabeça, a endolinfa, por inércia, ela vai movimentar dentro desse canal, porque é como se a estrutura óssea, então o labirinto, ele mexe, e o líquido que está solto dentro dele, por inércia, fica parado. Então, isso vai gerar uma corrente, que pode ser ampulípeta ou ampulífuga. Né? Vai depender de qual lado que a gente está avaliando. E essa corrente, então, a movimentação da endolinfa pela inércia vai causar a deflexão da cúpula, tá? E aí, só para a gente entender, então, como é por inércia, a deflexão da cúpula aqui avaliando o canal horizontal, tá? Então, canal lateral. Toda vez que a gente virar a cabeça para o lado esquerdo, a gente vai ter uma deflexão das cúpulas para a direita. E toda vez que a gente rodar a cabeça para a direita, a gente vai ter uma deflexão das cúpulas para a esquerda, tá? Porque é como se a endolinfa, o labirinto vem, a endolinfa fica parada, então é como se ela estivesse deslocando para o lado contralateral, tá? Se tiver qualquer dúvida durante a aula, vocês me interrompem, por favor. É muita informação, principalmente para os meninos que estão começando, então não precisa esperar o final, não. E é justamente de toda essa explicação da movimentação da endolinfa que vem as leis de Edvald, né, as 3 leis de Edvald. Que primeiro, então, a movimentação da cabeça vai produzir um movimento ocular, sempre no mesmo plano do canal estimulado e no mesmo direção da corrente de endolinfa. Então, se eu estou fazendo um movimento da cabeça no sentido horizontal, nesse plano horizontal, eu vou ter um movimento dos olhos também no plano horizontal. Se eu estiver fazendo o movimento da cabeça no plano vertical, o movimento dos meus olhos vai ser no plano vertical. E a mesma coisa no plano, como se fosse do talvez, né? Que é o plano interaural. A gente vai ter, então, um movimento torsional dos olhos em resposta, tá? E aí, como a gente explicou, para o canal lateral, a corrente ampulípeta é excitatória, e nos canais verticais, a ampulífuga é excitatória, justamente por aquele detalhe do sinocílio estar localizado perto do utrículo no canal lateral e longe dele nos canais verticais.
Bom, então aqui só isso que eu acabei de falar dos planos, né, de movimentação da cabeça. A gente pode ter movimentos da cabeça nesses três planos. Então, tanto no plano crânio-caudal, né, que vão ser os movimentos de não, no plano interaural, como se fosse o sim, e no naso-hospital, esse do talvez. Né? Em cada um desses movimentos, a gente vai ter ativação de mais de um canal semicircular. Então, no mínimo, de um par coplanar. Mas como os movimentos da nossa cabeça geralmente são bem complexos, não é só em um único plano, a gente vai ter ativação de todos os canais. E a interpretação, a junção da resposta de cada um deles, que vai fazer a gente entender como que está sendo esse movimento, qual é o movimento da nossa cabeça em relação ao espaço. Tá? Bom, então, agora que a gente apresentou um pouquinho a característica, a anatomia das máculas e das cristas, a gente consegue entender que cada uma delas vai captar um tipo de estímulo diferente, né? Então, por exemplo, quando a gente está só de pé, paradinho, sem movimentar a cabeça, sem pender a cabeça para um lado ou para o outro, tanto as nossas cristas quanto as nossas máculas vão estar em repouso, né? Então vão estar paradinhas. Quando eu tenho uma aceleração angular, então, por exemplo, girar, eu vou ter o estímulo captado pelas cristas, porque a aceleração angular, como a gente viu, gera uma corrente endolinfática dentro dos canais semicirculares, mas não gera essa corrente no sacro e no trículo. Né? Então, quando a gente está girando, por exemplo, movimentando a cabeça para um lado e para o outro, o que a gente está ativando são as cristas. Já quando a gente está, por exemplo, fazendo inclinações da cabeça para frente ou para trás, o que a gente está ativando é a mácula, porque aqui é uma resposta que depende não da aceleração angular, mas justamente da força gravitacional agindo sobre a superfície dessas células por conta das otocônias. Tá? Então, cada um dos órgãos, cada um dos receptores sensoriais vai ser capaz de captar um tipo de estímulo diferente de acordo com a anatomia dele. Bom, então, a inervação desses receptores sensoriais, ela também segue uma organização, tá? De modo que a gente vai ter o nervo vestibular superior sendo composto pelas fibras aferentes do canal semicircular superior e lateral, bem como do sáculo. E o vestibular inferior vai ser formado pelas aferências que vêm do canal semicircular posterior e do trículo. Tá? Então, existe essa organização. Isso vai ser importante principalmente quando a gente começar a discutir exames, doenças que podem acometer só um ramo ou só o outro. Né? Então, o conhecimento dessa divisão anatômica é bastante importante para a gente. E aqui só um adendo, a gente falou lá no início do labirinto ósseo, membranoso, endolinfa, perilinfa, isso também é um conhecimento importante, principalmente quando a gente for começar a entrar em doenças mais específicas, tá? Então, o espaço endolinfático e o perilinfático, eles são divididos por uma barreira que ela tem permeabilidade seletiva, tanto para água quanto para íon, tá? Sendo que a permeabilidade dessa barreira é muito maior para a água do que para íons. E isso vai ser principalmente relacionado à presença de aquaporina, tá, nessa membrana. O fato de existir uma barreira que ela é semi-permeável permite que esses dois líquidos, a endolinfa e a perilinfa, tenham composições diferentes, né, e que isso mantenha um gradiente iônico entre a parte da perilinfa e da endolinfa, que é fundamental para o funcionamento do sistema vestibular. Então, a perilinfa, ela está de fora do labirinto membranoso, então, entre o labirinto membranoso e o labirinto ósseo, né? E ela é um filtrado tanto do líquor quanto dos vasos sanguíneos que passam nessa região, aparentemente, principalmente dos vasos, tá? Já que quando a gente faz ali o acesso ao aqueduto vestibular, ao saco endolinfático, que é de onde teria um contato com o líquor, a gente não tem muita alteração na produção de perilinfa. Então, é um filtrado e que é rico principalmente em sódio, tá? Já a endolinfa, ela vai ser produzida na estria vascular da cóclea e ela é rica em potássio, tá? Bom, então a gente viu a parte periférica, então os receptores sensoriais, né, a célula, a unidade de transdução sensorial, como eles estão organizados, a inervação,
E daí a gente vai passar agora para as vias centrais, que é quando esses nervos, o vestibular superior e o inferior, eles se juntam para formar o ramo vestibular do oitavo par, né? Então, o vestíbulo coclear vai juntar com o ramo coclear, e isso vai, então, adentrar a ponte e chegar até o núcleo vestibular. Então, a gente vê aqui, eu que não tenho a setinha, mas a gente está vendo ali sair o raminho do vestibular superior e o inferior, se juntando no ramo vestibular, né, entrando no conduto auditivo interno, aquele pedacinho passa pelo ângulo ponto cerebelar até adentrar na ponte, ali próximo ao pedúnculo cerebelar inferior. E finalmente atingir o núcleo vestibular em si. Então, só para a gente ter uma referência de topografia, o nosso núcleo vestibular, ele fica no assoalho do quarto ventrículo. O assoalho do quarto ventrículo, ele é a porção posterior, dorsal da ponte. Então, na parte mais lateral do nosso quarto ventrículo. Ali vai estar localizado a área vestibular. O núcleo vestibular, ele, na verdade, se diferencia em 4 porções, em 4 grupos de células diferentes, que vão caracterizar 4 núcleos vestibulares. Então, inferior, superior, medial e lateral. Mas a gente acaba tratando isso como um grande, único núcleo, né, a não ser quando a gente está estudando conexões muito específicas. Então, esse núcleo vestibular, ele vai receber diversas aferências e vai emitir diversas eferências, tá? Então, como aferência, ele vai receber principalmente aferências, como a gente colocou lá no início, na formação do equilíbrio, né? Aferências visuais, aferências proprioceptivas e as aferências de fato do nervo vestibular, então as aferências labirínticas, né? A parte eferente, a gente já vê que ela é bem mais diversa, então ele vai mandar respostas, né? Vai mandar sinais tanto para o cerebelo, quanto para o tálamo, hipocampo, as comissuras, a parte comissural, né? Então, os ramos que são, a gente chama intercomissurais, que vão conectar um núcleo ao outro, o sistema integrador, para a medula, para os neurônios motores, principalmente oculares. Então, enfim, uma infinidade de eferências, tá? Então, a gente vê que são muitas coisas que chegam, muitas coisas que saem, o que caracteriza o núcleo vestibular como um grande centro integrador, tá? E não só como um receptor de informação vestibular periférica. Então, ele é um grande centro integrador de informação. E aqui, mais uma vez, a gente vê o quanto a função do equilíbrio é complexa, né? Olha o tanto de coisa que chega e olha o tanto de coisa que sai do núcleo vestibular. Se a gente for pensar em topografar direitinho dentro desses grupos de células, a que mais está relacionada tanto à aferência vestibular periférica, então a aferência labiríntica, quanto às vias intercomissurais, é o núcleo vestibular medial, tá? Ele é o que mais recebe a aferência da parte periférica e ele é o principal que comunica com o núcleo vestibular contralateral. Mas todos eles acabam recebendo a aferência do labirinto, tá? Bom, uma vez então que essa resposta, esses estímulos chegaram até o núcleo vestibular, eles foram integrados com outras aferências, né, então visuais, proprioceptivas, foram modulados pelo cerebelo. A gente vai começar agora a ver as respostas que isso vai produzir. Então, os reflexos vestibulares, como a gente falou lá no início, que vão ser uma resposta adaptativa, que vão corrigir principalmente aqui o movimento dos nossos olhos e o tônus da nossa musculatura em resposta a uma alteração da posição da cabeça. Então, o primeiro reflexo, eu acho que é o que é mais estudado na otoneuro, né, é o reflexo vestíbulo-ocular. Esse reflexo, então, ele existe para estabilizar a imagem na nossa retina durante a movimentação da nossa cabeça. E ele sempre vai produzir, então, o movimento dos olhos na mesma direção, em sentido contrário ao movimento da cabeça. Por isso que se eu viro a cabeça para a direita, os meus olhos vão ser desviados para a esquerda por meio do vórtice, né? É um arco reflexo clássico, trineuronal, onde o primeiro neurônio, né, então o neurônio aferente primário, é o neurônio lá do gânglio de Scarpa, né, que é aquele neurônio que tem a projeção distal dele está em contato com a célula ciliada e a proximal em contato com o núcleo vestibular, tá? O neurônio intermediário, então, é o do próprio núcleo vestibular
E o eferente terciário é o neurônio que sai do núcleo oculomotor e vai em direção à musculatura ocular, propriamente dita. A gente tem dois tipos de VOR diferentes, tá? Então, a gente tem o VOR angular, que vai ser justamente produzido pelos canais semicirculares em resposta a uma aceleração angular, e a gente tem o VOR linear, tá? Que vai ser produzido a partir das aferências das máculas do saco do utrículo em resposta a uma aceleração linear. O que a gente mais estuda, que tem mais importância para a gente, é o VOR angular. E quando a gente vai estudar o VOR angular, o que a gente estuda, o modelo clássico, é o do canal lateral, né? Tanto porque ele é, como a gente vai ver ao longo do estudo na autoneuro, o que é mais avaliado nos testes complementares, nos exames complementares, quanto porque, acreditem ou não, ele é o mais simples. Então, como funciona? Aqui a gente vai avaliar, então, o VOR do canal semicircular lateral, tá? Então, para movimentos no plano horizontal. Quando a gente tem a rotação da cabeça para um dos lados, como a gente já viu, a gente vai ter a ativação e o aumento da frequência de disparo das células ciliadas daquele mesmo lado. Então, aqui se eu estou rodando a cabeça para a esquerda, a minha crista do canal semicircular horizontal da esquerda vai ser ativada. Essa ativação, esse aumento de disparo, então, vai seguir, né, pelos neurônios primários, chegar até o núcleo vestibular, e do núcleo vestibular vai seguir para o núcleo oculomotor do mesmo lado, via trato ascendente de Deiters, e do oculomotor vai fazer a ativação, a contração do reto medial ipsilateral. Ao mesmo tempo, a gente vai ter fibras que vão sair do núcleo vestibular, vão cruzar a linha média em direção ao núcleo abducente do outro lado, então contralateral, e do abducente vão fazer a ativação do reto lateral contralateral. Também por essa via, a gente vai ter as fibras que vão ascender via fascículo longitudinal medial em direção ao oculomotor ipsilateral e aumentar, né, potencializar, se somar a essa ativação do reto medial do mesmo lado. Então, a gente vê que para a ativação do reto medial ipsilateral, a gente tem duas vias. Uma via trato ascendente de Deiters e uma via fascículo longitudinal medial. A que é mais importante é a do fascículo longitudinal medial. Tá, em estudos que a gente secciona só o trato ascendente de Deiters ou só o fascículo longitudinal medial, a gente vê que o reto medial continua sendo praticamente totalmente ativado via fascículo longitudinal medial, mas a ativação dele fica bem restrita quando a gente só ativa essa via direta do trato ascendente de Deiters. Da mesma forma, esse núcleo vestibular que foi ativado, ele vai gerar algumas respostas inibidoras, justamente para a gente facilitar esse movimento dos olhos. Eu estou ativando os dois músculos que puxam o olho no sentido contralateral, mas eu também tenho que relaxar a musculatura que segura o olho para o mesmo lado. Então, ele vai enviar uma resposta diminuindo a atividade do núcleo abducente ipsilateral e relaxando o reto lateral do mesmo lado. Tá? Então, esse é o modelo básico do VOR de canal lateral, tá? E vale para os movimentos oculares no plano horizontal. Quando a gente começou a explicar a questão da célula ciliada, da ativação dela poder aumentar ou diminuir a taxa de disparo, e que eu falei, é muito importante a gente entender que a ativação pode ser uma coisa ou outra, a gente tem que entender que todo o VOR, ele vai ser o resultado da soma da ativação das duas cristas daquele par coplanar, tá? Então, se eu estou rodando a cabeça para a direita, o VOR que vai ser produzido vai ser sempre o resultado da soma do aumento de disparo do meu canal semicircular direito e da diminuição da inibição do meu canal semicircular esquerdo. É claro que a resposta excitatória, a resposta que vai ativar, que vai aumentar a frequência de disparo da direita é mais importante, mas existe sim uma porcentagem que é da inibição contralateral. E é justamente por isso que, se, por exemplo, eu tenho uma lesão completa de um dos labirintos, eu continuo tendo VOR nesse plano, tá? Porque eu continuo tendo, se a lesão for unilateral, eu continuo tendo a resposta inibitória do outro lado. Vai ser um VOR perfeito, competente? Na maioria das vezes não, mas eu continuo tendo VOR, tá? Justamente porque é uma soma dos dois. Então, quando a gente estuda o VOR de canal horizontal, a gente fala que é um mecanismo de push and pull de 4 vias. Como assim?
ao mesmo tempo que eu estou tendo a ativação, aqui pensando no movimento da cabeça para a direita, eu estou tendo a ativação do canal da direita, o aumento do tônus do núcleo vestibular da direita e o aumento, então, a excitação da musculatura agonista dos motoneurônios desse mesmo lado. Mas, ao mesmo tempo, eu estou tendo a diminuição da atividade do labirinto à esquerda, a diminuição da atividade do núcleo vestibular e aí a diminuição da atividade da musculatura antagonista, tá? Então, são 4 vias que vão somadas produzir o VOR final. Daí que vem aquela história da redundância sensorial, tá? Que é muito importante. Nunca vai ser só de um canal, vai ser sempre a soma de mais de uma resposta. Bom, então falamos do RVO, e o segundo mais importante reflexo vestibular é o RVE, o reflexo vestíbulo espinhal. E ele tem 3 funções principais, tá? Então, a primeira, a manutenção da nossa postura ortostática em resposta à força gravitacional. Então, com a ativação da musculatura antigravitacional. Nosso corpo não despencar quando a gente está de pé. A segunda, a produção de uma atividade, uma contração muscular transitória enquanto eu estou me movimentando. Então, toda vez que eu estou fazendo um movimento da cabeça e do corpo, eu preciso gerar uma atividade muscular em resposta a isso, para que essa primeira movimentação não gere também um colapso do corpo, né? E, por fim, o tônus muscular basal. A gente tem que lembrar que mesmo se você está deitado sem nenhuma atividade, sem estar fazendo nenhuma força, a gente tem um tônus basal muscular, né? E isso também faz parte da constituição desse tônus, a aferência das máculas e das cristas, tá? Aqui, se o RVO já parece difícil, o RVE é muito mais, tá? Por quê? Porque ele inclui inúmeras estratégias e inúmeras vias. Então, ele não é uma via única. Aqui a gente vai estar juntando mais de uma via, tá? Tanto que vão ter aferência vestibular quanto cerebelar. Então, vai ser a interação de todas essas vias que vai produzir o tônus e a posição corporal final, em resposta, seja a gravidade, seja um movimento. Bom, existem 2 vias principais, na verdade vão ser 3, a gente vai falar da terceira um pouquinho já. Existem 2 vias principais que têm aferência vestibular exclusiva, por assim dizer. Então, aqui, da mesma forma, a gente vai ter a aferência que vai sair das máculas dos canais semicirculares, vão chegar até o núcleo vestibular, e dele vão ter 2 tratos principais, que vão descer pela medula e terminar nos cornos anteriores da medula, de onde saem os motoneurônios, que vão ativar a musculatura tanto axial quanto dos membros, né? Então, são 2 tratos principais, o vestíbulo espinhal medial, tá? Que vai ter vias tanto ipsi, vai ter fibras tanto ipsi quanto contralaterais ao labirinto que está sendo ativado. E na porção inicial, o trato vestibular medial, vestíbulo espinhal medial, ele desce também pelo fascículo longitudinal medial, tá? E ele vai, como ele fica nessa parte mais superior da medula, ele desce até a porção mais cervical, ele vai fazer principalmente o reflexo vestibulocólico, então as correções da posição da cabeça secundárias a uma movimentação, tá? E o trato vestíbulo espinhal lateral, esse que vai descer até mais distalmente na medula, né, e que vai fazer, então, a ativação de uma porção maior do tronco. E o terceiro trato, que é colocando os 3 mais importantes, né, que é o retículo espinhal, que ele vai se originar, então, tanto das informações vestibulares, mas ele vai somar aferências cerebelares, tá, para formar esse trato, que também vai descer ao longo de toda a coluna, produzindo aí mudanças do tônus e correções posturais. Bom, como a gente viu, os nossos núcleos vestibulares, eles fazem milhares de conexões, tanto recebem quanto enviam informações, e por isso são grandes centros, né, processadores e de integração. Uma das principais que a gente precisa lembrar são as conexões cerebelares. O cerebelo, ele está muito relacionado, como a gente sabe, ao equilíbrio, mas a correção e a fineza desses reflexos. Então, eu vou focar das conexões mais na parte cerebelar, para a gente também não, se for estudar todas as conexões, é muita coisa.
Então, anatomicamente, o cerebelo ele se divide em em 3 lobos, né? Lobo anterior, posterior e flóculo nodular. E na porção, se a gente olhar o cerebelo de trás, que é essa imagem da direita, ele tem uma porção central que é elevada, que é o vermes, né? Então, a gente tem 2 hemisférios cerebelares e o vermes, que é uma porção elevada medial. Mais importante do que essa divisão anatômica do cerebelo, talvez seja a divisão funcional, filogenética. Né? A gente sabe que à medida que as espécies foram evoluindo, o cerebelo e as atividades de forma geral foram ficando mais complexas. Então, o cerebelo foi evoluindo. A gente divide o cerebelo, então, filogeneticamente, funcionalmente, em 3 regiões. Então, a área do arquicerebelo, né, que é o vestíbulo cerebelo, o palio cerebelo ou espino cerebelo, e o neocerebelo ou cérebro cerebelo, tá? Que tem conexão mais cortical. Para a parte do equilíbrio, para as vias vestibulares, o mais importante é o vestíbulo cerebelo ou arquicerebelo. Aqui, vestíbulo justamente pelas conexões com o sistema vestibular, que é representado, então, pelo lobo flóculo nodular, que está em verdinho, e uma porção mais superior do vermes, tá? Tendo também conexão com o palio-cerebelo, que seria aí a porção mais rosinha. Então, são essas duas que vão ter conexão com o sistema vestibular, tá? Tanto aferentes quanto eferentes. O nódulo flóculo lobular, ele vai estar mais relacionado ao VOR, tá? Então, ao RVO, tanto relacionado ao ganho, quanto relacionado à precisão desse movimento, tá? O vermes, como ele já faz parte de um cerebelo mais evoluído, por assim dizer, ele vai receber mais aferências. Então, tanto aferências vestibulares, auditivas, somatosensoriais, enfim. Recebe mais aferências e ele vai projetar as eferências, como a gente viu, lá para os tratos espinhais, via retículo espinhal, né? Então, ele vai fazer mais essa coordenação da postura, do RVE, tá? Apesar de também ter algum grau de coordenação do VOR. Então, o que é importante lembrar do cerebelo? Ele não é indispensável para a gente ter reflexo vestibular. Então, ele não é indispensável nem para o VOR, nem para o RVE. A gente viu que as vias do VOR e do RVE independem do cerebelo, não passam por ele. Mas, quando o cerebelo não funciona, esses reflexos eles ficam descalibrados e imprecisos. Então, é um VOR que tem um ganho muito grande ou que tem um ganho muito pequeno, tá? E precisa gerar uma sacada compensatória. Ou é um RVE que também a gente precisa ficar o tempo inteiro corrigindo a postura porque não é preciso. Então, ele é fundamental nessa coordenação, nesse ajuste fino dos reflexos, mesmo que ele não faça parte da via do reflexo, tá? E um segundo papel fundamental do cerebelo é quando a gente estuda lesão vestibular e está pensando na compensação central, aí o cerebelo tem uma ação fundamental inibindo o núcleo vestibular do lado bom. E isso vai ser fundamental, como a gente vai ver mais para frente, para a gente adaptar e fazer os ajustes necessários para uma compensação vestibular central. Aqui só resumindo um pouquinho quais são as principais vias que vão sair do cerebelo, então. Então, como aferência, como a gente já disse, pelo trato vestíbulo cerebelar, o cerebelo vai receber informações do núcleo vestibular. E de aferência, então, de informações que ele vai enviar, a gente tem 4 vias principais. Então, a primeira, via fascículo vestíbulo cerebelar, são as informações que voltam para o núcleo vestibular e vão fazer todo esse ajuste de ganho de VOR, de RVE, de tudo isso. Uma segunda via muito importante que o cerebelo emite fibras, e essas fibras... Desculpa, que o núcleo vestibular emite fibras e ajuda a compor, é a via do fascículo longitudinal medial, tá? O fascículo longitudinal medial é uma grande via de integração. Então, ele vai receber vias de vários tratos diferentes, que vai conectar núcleos diferentes dos pares cranianos, tá? Então, essa é a definição do fascículo longitudinal medial. Então, vai fazer essa conexão de núcleos dos pares cranianos ao longo de todo o tronco, tá? E descendo até a medula. Então,
o núcleo vestibular vai emitir fibras que vão fazer parte do fascículo longitudinal medial, tanto ascendendo para a parte do VOR, como a gente viu, quanto descendendo para a parte do RVE, via trato vestibular espinhal, né, principalmente o medial que a gente viu. E o terceiro, fibras que vão descer não via fascículo longitudinal medial, mas diretamente pelo trato vestibular espinhal lateral, né? Então essas seriam as principais vias que vão eferentes do núcleo vestibular. Por fim, a quarta via principal seria a conexão do núcleo vestibular com o tálamo e o córtex, tá? Essas conexões ainda são muito estudadas e muito discutidas. A gente não tem um mapa topográfico da correspondência cortical precisa da área vestibular, como a gente tem, por exemplo, da área da fala, da área da visão. Não existe um mapeamento tão preciso do córtex vestibular. O que a gente vê é que o córtex vestibular, ele representa uma área que também recebe inputs de outros sistemas sensoriais, tá? Então, principalmente a visão e a propriocepção, o que prova, mais uma vez, que o equilíbrio é uma função muito complexa e que depende da integração adequada dessas informações, tá? Mas, de forma simplista, as conexões talâmicas e corticais dos núcleos vestibulares vão seguir, então, 4 neurônios, né, que seria o primeiro, o do gânglio de Scarpa, então o neurônio da célula ciliada, lá na parte periférica, o segundo do núcleo vestibular, toda a informação vestibular que sobe, que ascende a nível cortical, passa pelo tálamo, tá? Então não existe uma via direta vestíbulo-cortical, ela é sempre vestíbulo-tálamo-cortical, tá? Então essa informação sempre passa pelo tálamo, para por fim chegar ao córtex. E como eu disse, o mapeamento mostra diversas áreas diferentes vestibulares, mas a mais importante pelos estudos até então, é essa área parieto insular, tá? É de maior representatividade. Então, como eu já falei, somam-se aferências visuais e proprioceptivas, né, nessas áreas de atividade cortical vestibular. E para a gente entender mais ou menos assim, eu acho que esse entendimento é fundamental para a gente tentar vislumbrar o que seria o equilíbrio. O sistema vestibular, principalmente a parte periférica, o labirinto, ele é o receptor da informação, como a gente disse lá no início, né? Ele vai receber, transduzir essa informação em um sinal elétrico, isso vai passar por diversas vias até chegar ao córtex. E o córtex é a estrutura que vai permitir que a gente tenha, então, essa consciência subjetiva do movimento, né? Então, essa percepção subjetiva, e não só a detecção do movimento, mas uma interpretação adequada, né? Essas vias corticais, talâmicas, elas têm também interação com outras diversas vias, tá? E aí, principalmente aqui, o sistema límbico, a memória e o sistema autonômico. E é por isso, por todas essas conexões que excedem, né, puramente a via vestibular clássica, que o processamento das informações e que o resultado final do equilíbrio, ele é tão ligado e tão dependente de fatores psíquicos individuais, né? Então, não deve causar estranheza que doenças psiquiátricas, que ansiedade, que, por exemplo, um sono inadequado, que tudo isso também gera interferência no equilíbrio. Não por disfunção do receptor, então não por disfunção da parte vestibular périca, mas por disfunção dessa integração de informação já a nível mais alto, né? Então, aqui só a representação dessa última via, né, da quarta última via do núcleo vestibular, que é que sai do núcleo, passa pelo tálamo e chega até as áreas corticais. Bom, então acho que essa aula foi basicamente para isso. Eu sei que é muita informação, a via vestibular ela é muito complexa e olha que eu nem coloquei porque não tem como colocar todos os reflexos relacionados a ela, todas as vias relacionadas, aqui entrariam outras centenas, né, de vias e reflexos, mas eu quero que a gente comece a entender, primeiro, o funcionamento do órgão periférico, porque eu acho que como otorrino, esse é o nosso campo principal de atuação. Mas também que a gente pare de ter essa ideia simplista que o labirinto é o órgão do equilíbrio e pronto, e acabou. Então, acho que deu para a gente ter uma ideia, primeiro, do funcionamento da parte periférica, mas segundo, o quanto essa integração é complexa com outras vias, né, e com outras aferências,
para a gente produzir, então, o resultado final, que é um bom equilíbrio. Acho que é isso. Muito bom, Carol. Muito bom. Lucas, você levantou a mão aí. Deixa Não, eu eu voltar a tava tela aqui para eu tentando ver. colocar palminhas. Ah, eu acho, Carol, que você fez uma aula mais do que um overview. Assim, eu acho que você mostrou. É uma aula cansativa, no Sim, sentido de você apresentar, até para você, é cansado, né? Assim, que demanda muito. Lembrar de muitos detalhes, né? São muitos detalhes. A parte periférica para o funcionamento é muito detalhoso. Mas eu, particularmente, achei assim. O que eu gostei muito foi dessa visão integrativa que você pôs, mas bastante assim no final, e tirando o foco de uma área responsável, né? Assim, uma área sim, cortical responsável, um ponto. O tálamo, como um grande sistema integrador, né? Das uhum, vias tanto que sobe como as vias eferentes que descem, e a gente tirar essa ideia de doença numa estrutura só do labirinto, né? Então, assim, quando o sim. paciente tira essa última fala sua, para mim, assim, para quem já está trabalhando alguns dias, talvez, é o que eu acho mais precioso. Para a gente sair esse olhar só do órgão do labirinto, entendeu? Não tô menosprezando nem reduzindo nada disso. Não, com Para certeza. quem está estudando pelas primeiras vezes, é um processo, né? Até adquirir esse conhecimento dessa fisiologia periférica. Mas essa visão maior do equilíbrio, com as multiconexões, multi-órgãos sensoriais, visão, tato, olhar, essas múltiplas conexões, é que eu acho que é o caminho que a gente ainda desconhece também, né, Carol? Sim, é por isso que a avaliação do paciente com tontura ainda é um grande desafio, né? Porque eu acho que, mesmo no consultório de otorrino, a minoria das vezes vai ser um problema puramente do labirinto, né? Porque depois também os R3 já sabe disso. A gente, como médico, quando a gente começa, por exemplo, passar um caso clínico, a única coisa que a gente não fala é do indivíduo, né? Porque Sim, a gente fala toda a patologia, mas a gente esquece que dentro daquela doença tem um indivíduo. Então, eu estou lendo um livro de neurologia, eu estou achando tão interessante que um dos comentários que eles falam é exatamente disso. Foi quando você vai passar um caso clínico, só tem duas informações a qual você reporta ao sujeito, que é a idade dele e o nome. O resto, uhum, você conta uma história cronológica de sintomas. sim. E nunca fala sobre como o paciente percebe, como aquilo evoluiu. É sempre aquela É muito coisa focado na doença, né? exatamente, né? E não no adoecer. Então, Uhum, como é a doença? Agora, adoecer a gente não discute. Agora a gente discute a doença. E sim, isso em otoneurologia é fundamental, né? com certeza. Porque quando a gente estuda as doenças somatosensoriais, aquelas multiestruturas do sistema límbico, né, com aqueles monte da TPPP, né, quando você estuda aquelas conexões daquele artigo lá da Sim, TPPP, que você sim. enlouquece qualquer ser humano. Acho que também ninguém sabe, nem o cara que desenhou aquilo, que fez aquele fluxograma, sabe aquele trem de cor. Mas assim, Suspeito disso. não é? É. É, mas é isso, eu parabenizo, ótimo, aprendi bastante, acho que foi muito bom. Obrigada. Semana que vem a gente vai fechar um PBL um pouco sobre anatomia e fisiologia, um pouco de exame físico, Uhum, mais a coisa assim periférica, a gente não vai entrar muito em vias centrais, né? A gente, claro. durante o processo é que a gente vai falar sobre vias centrais. Mas eu agradeço muito a sua disposição, o seu carinho aí com a Imagina. gente.
e com os nossos residentes. Lucas, Imagina. alguma coisa? Ana Paula, Rayane, Tayane, Helga. Obrigada, Carol, pela aula. Foi ótima, como sempre. Imagina, Aninha. Mas agradecer mesmo a Carol aí pela disponibilidade. Era para ter sido Carol semana é passada, show. depois, mas aí acabou que deixou para essa mesmo, mas foi show de bola. Obrigadão mesmo, Carol. Aí a gente vai combinando as Imagina, outras aulas gente. agora, à medida que a gente for abrindo o PBL, para ir casando certinho Combinado. com os temas do Dr. Ronaldo. Uhum, Combinados. tá bom. Tá ótimo. Se Carol, tiverem muito qualquer obrigado. dúvida, só Ô, mandar. Carol, eu vou querer depois tirar uma dúvida com você. Como é que você fez esse seu slide? E como é que você fez essa chave com o Mac, que eu não sei como é que você amplia? Na Ah, tá. sexta-feira. Foi do jeito tupiniquim mesmo, mas eu posso, assim. Mas é difícil fazer esse trem. Quem tem me salvado é a Rayane, com algumas dicas lá no Eu não sou ambulatório. muito da tecnologia, não, mas a gente vai dando um jeito. Então tá bom. Obrigado, boa noite. Imagina, boa noite, gente. Boa aula.